Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Quem estava nos acompanhando no perfil do Dr. Marcelo, sabe que nós saímos para tentar justamente conseguir aí restabelecer a conexão e que minha imagem apareça. Sabe-se lá por que isso ocorre, é um grande mistério aí, porque quando eu sou convidado para fazer lives, acontece isso com o meu perfil, né? Estamos aguardando aqui então o Dr. Marcelo, né? Assim que ele entrar eu o convido e daí a gente toca esse tema, né? Nessa live que é um convite dele, ele é o grande protagonista aí, eu só tô aqui de coadjuvante, né? Na noite de hoje. Então boa noite a todo mundo que tá aí, gente boa, gente bacana, gente da melhor qualidade aí, no âmbito pessoal, no âmbito profissional. Pareceu o Faustão agora falando, né? Mas é que eu tô vendo aí grandes amigos e brilhantes profissionais. Vamos ver aí, vamos aguardar a entrada do Dr. Marcelo. Vou avisá-lo que eu estou ao vivo. Maravilha, Dr. Marcelo entrou aqui. Vou convidar. Ô, doutor Rodrigo, tudo bem? Agora sim, Agora foi, hein? Pessoal, como tá a imagem agora? Tá perfeita a agora imagem tá dos bom. dois? Perfeito não vai estar nunca, né? Com essa fisionomia que nós temos aqui, não vai estar perfeita, mas é Aí, aceitável, digamos, como né? dissemos logo antes, aí é um problema de martelinho de ouro, né? Todo mundo está falando que está Isso. perfeito. Marcelo, já de antemão, peço desculpas. Eu não sei por que isso acontece. Se alguém souber, ou se isso já aconteceu com alguns de vocês, depois me dê um feedback lá pelo direct, para entender qual a razão disso. Não faz sentido nenhum. E veja, eu procurei isso na internet, a explicação, não encontrei. Quando eu sou chamado, acontece isso. Tentei reinstalar, não sei o que que é. Estranho, não sei também, mas problemas tecnológicos, doutor Rodrigo, problemas tecnológicos que fogem de nossa alçada. Mas vamos lá. De qualquer forma, agradeço bastante sua disponibilidade, seu interesse em falar sobre esse tema de habeas corpus, como eu estava dizendo, tem previsão constitucional, né? O artigo 5º, inciso 68 da Constituição trata do habeas corpus, ele é regulamentado também no nosso Código de Processo Penal. Mas, como nós bem sabemos, doutor Rodrigo, na prática, a teoria é outra, não é? Então, apesar do que está disposto na Constituição Federal e o que nós temos no Código de Processo Penal, há inúmeras súmulas, inúmeros julgados acerca de habeas corpus que mudam um pouquinho dessa questão da teoria, não é isso? Sem sombra de dúvidas. Como você disse, o grande problema da teoria é justamente a prática. E assim, a norma, uma vez positivada, eu brinco que ela vira bicho solto. Ela é interpretada das mais diversas formas, interpretações que, infelizmente, não são interpretações, não digo nem de interpretações garantistas, não são nem ao menos legalistas, e abordaremos isso nesse bate-papo de hoje, enquanto o pessoal vai aí entrando. E, claro, tudo isso tem muito a ver com uma perspectiva extremamente problemática dentro desse universo, desse panorama jurídico, que é a tal da jurisprudência defensiva. Então, tem sido cada vez mais difícil manejar o habeas corpus com efetividade e, para além disso, tem sido cada vez mais difícil, portanto, romper essas jurisprudências defensivas e isso demanda um refinamento técnico ainda maior. Então, cada vez que, né, isso num modo geral, cada vez que o panorama fica mais rigorista, mais se demanda da capacidade técnica do advogado, né? E aí é uma honra falar contigo, né, que representa tão bem a nossa classe. Tem aí advogados e advogadas brilhantes também que estão entrando, outras pessoas de outras áreas. Um grande abraço aí para todos vocês, espero que estejam se cuidando bem. Então, Marcelo, se você quiser traçar um panorama inicial, hoje eu estou aqui só de coadjuvante, hein? Não é porque inverteu a ordem. Ou é seu, o Vamos protagonismo é lá. todo Você é o seu. ator Quero aprender principal contigo. aqui, Rodrigo. Mas veja, curioso, porque nós temos, em cima dessa fala que você acabou de fazer,
a previsão de que o habeas corpus ele pode ser proposto por qualquer pessoa. Então, não há necessidade de ser advogado para impetrar uma ordem de habeas corpus. No entanto, na prática, a gente percebe que o advogado, para impetrar o habeas corpus, precisa ter um conhecimento enorme, porque senão sequer será conhecido esse habeas corpus. Então, realmente, há uma dificuldade, não é, em se aceitar esse instrumento constitucional. Mas eu gostaria apenas, doutor Rodrigo, de fazer algumas considerações teóricas. Alguns não são formados em direito, que estão nos ouvindo. Então, lembrando apenas que existe o habeas corpus repressivo, quando já houve uma violação ao direito de locomoção, e o habeas corpus preventivo, quando ainda não houve esta violação ao direito de locomoção, mas ela está prestes a ocorrer, está na iminência de ocorrer. Nós temos também alguma nomenclatura específica quando se ingressa com o habeas corpus, não é? Que lecionamos isso na faculdade, né? Que é o impetrante, o paciente e a autoridade coatora. Então, impetrante, quem ingressa com a ordem de habeas corpus. O paciente, quem sofre esta coação ilegal na sua liberdade de locomoção. Lembrando que impetrante e paciente podem ser a mesma pessoa. E o coator, quem está exercendo esta coação ilegal. Então, são as nomenclaturas utilizadas aí na ordem de habeas corpus. E aí, doutor Rodrigo poderia falar um pouquinho aí para nós sobre essa questão do habeas corpus repressivo e do habeas corpus preventivo. Como que você vê estas duas modalidades? Então, isso que você pontuou do habeas corpus é muito interessante. Qualquer pessoa pode manejar, né, impetrar o habeas corpus. Seu próprio favor, né, para terceiros, então não é necessária essa capacidade postulatória. Tanto que não se trata apenas do civil que impetra HC para outras pessoas, né? Às vezes do próprio sujeito que está na penitenciária, que faz o HC para si, mas além disso tem outras histórias interessantes. Por exemplo, no município de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, houve um delegado que impetrou um HC em razão de um flagrante delito, né? Entendendo aí que era um caso de insignificância. Então, veja só, o próprio delegado de polícia impetrou habeas corpus. E, claro, tem essa perspectiva dúplice do habeas corpus, né? Preventivo aí, e do habeas corpus repressivo ou liberatório. E, claro, aí a gente tem que entender que trata-se da hipótese do sujeito estar na iminência de constrangimento ilegal, então tem que ser uma situação clara, inequívoca. Eu já vou falar sobre a importância dessa clareza solar. E o outro, quando o sujeito já está tolhido na sua liberdade de ir e vir. O que é necessário pontuar é que o habeas corpus, muito embora seja sempre relacionado a essa ótica de liberdade de locomoção, liberdade ambulatorial, na verdade é um instrumento que assegura a observância do devido processo legal. Então o escopo dele é um pouco mais amplo do que simplesmente a utilização em casos em que há essa restrição ou a iminência da restrição. E exemplifico. Muito excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do habeas corpus, por exemplo, lá no artigo 28 da 11.343, né? O querido professor Marcelo, uma das grandes referências aí na temática, né? Ele ministra aulas sobre a Lei 11.343 e, claro, 28 não leva a pena de prisão sob nenhuma hipótese, né? No caso do usuário de droga, aquele sujeito que porta droga para consumo exclusivo, exclusivo. E não leva de nenhuma forma. Então, a jurisprudência fala o seguinte, já que não tem nenhuma hipótese, nenhum vislumbre de restrição ambulatorial, não é cabível habeas corpus. Essa é a teoria. Na prática, há decisões admitindo habeas corpus, excepcionalmente em casos de insignificância, que já é um segundo problema, por quê? Porque, como regra, os crimes da lei de drogas não têm insignificância admitida porque são crimes de perigo abstrato. Então, não importa a comprovação do risco à saúde pública no plano concreto. Então, são essas duas lógicas, né? Ou o sujeito está prestes a ter a sua liberdade, né, tolhida de forma ilegal por meio de um constrangimento legal, ou ele
já teve essa liberdade restringida, né? Nessa ótica mais clássica de ser um instrumento que assegura o direito de ir e vir. E eu costumo falar que ele assegura o direito de ir e vir, e não o direito de vai e vem. E por que isso? Porque tem jurisprudência falando que não cabe habeas corpus para assegurar direito de visita íntima no cárcere. É mole ou não é? Precisou ter jurisprudência lá do STJ falando isso, que não é o remédio cabível. E quando eu falo remédio, para quem eventualmente não é do direito, eu estou falando de uma terminologia. O habeas corpus junto de habeas data, mandado de segurança e alguns outros constituem aí os remédios constitucionais com previsão no artigo 5º da Constituição, como bem colocado. Agora, o que me parece o ponto central, né, Marcelo? O uso dele pressupõe um refinamento teórico, uma capacidade de performance prática e, mais do que isso, estratégia é fundamental nesse sentido. Porque muitas vezes é cabível, mas não diz respeito à melhor estratégia ao seu manejo. Por exemplo, em situações em que não está demonstrada absoluta necessidade de urgência, é dizer, um outro recurso. O habeas corpus não é um recurso, mas o recurso cabível ele daria conta de restaurar aí qualquer eventual ilegalidade que for perpetrada. Então, não tem cabimento nessa hipótese. O que você tem que demonstrar, portanto? Além da absoluta ilegalidade, do constrangimento ilegal, da flagrante teratologia, essa é a expressão que utilizamos com bastante frequência, há que se mostrar a urgência. Então, esse binômio, teratologia é um caso absurdo, é uma coação ilegal inequívoca e, mais do que isso, a necessidade premente aí de uma resposta urgente. Por isso que se justifica o manejo do habeas corpus, que tem aí um processamento, uma apreciação mais rápida quando cotejado com um recurso cabível e por aí vai. Aproveitando, Rodrigo, essa sua fala, vamos tratar um pouquinho da questão procedimental do habeas corpus. Se você ingressa com habeas corpus contra o juiz de primeira instância, esse HC deve ser proposto, então, na segunda instância. Então, vamos imaginar, estamos aqui em Campinas, não é? No estado de São Paulo, entendo que há uma coação ilegal perpetrada por um juiz de direito, ingresso com habeas corpus no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo nega este habeas corpus. Como você bem disse, existe um recurso específico, um recurso cabível, que é o recurso ordinário constitucional. Mas este recurso ordinário constitucional, ele tem um trâmite um pouco lento, um pouco demorado. É cabível a impetração de um habeas corpus em cima desse habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça? Como que você vê essa questão? O que ocorre? Tem uma jurisprudência muito sólida, outro exemplo de jurisprudência defensiva que nós já tratamos no início, que fala exatamente o seguinte: o habeas corpus não é sucedâneo do recurso cabível. Então, o que isso significa na prática? Eu não vou conhecer do seu habeas corpus porque havia o recurso adequado que você deveria ter interposto em vez de impetrar esse habeas corpus. Esse é o plano teórico. Qual é o problema? Se você estiver prestando prova da OAB, você vai ter que, de fato, interpor o recurso ordinário constitucional lá na prova, bonitinho, é isso que a gente ensina na graduação. Eu não dou mais aula atualmente em graduação, mas era isso que a gente pontuava. Agora, na prática, a coisa muda demais de figura. Querido doutor Klaus Calegão, presidente da nossa subseção, está aí. Doutor Antônio Bellarmine, eu vi que também estava aí, nosso querido presidente da Abracrim, né? Queridas figuras que aí estão. Então, veja, agora do ponto de vista de ordem prática, há que se entender o seguinte: se você conseguir comprovar a absoluta teratologia, que houve um erro absurdo, que houve uma ilegalidade chapada, como o STF gosta de falar quanto às suas inconstitucionalidades, é cabível sim, só que o que vai acontecer na prática? O STJ, nesse caso, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, mais ou menos não, ele fala exatamente assim: não conheço o writ, né? O writ é a expressão que designa o habeas corpus, mas concedo a ordem de
ofício. O que ele está querendo dizer com isso, portanto? Que, como há jurisprudência defensiva afirmando que não cabe habeas corpus quando tem um recurso adequado, ele não pode, portanto, conhecer esse habeas corpus, ele não pode apreciá-lo, pois o contrário ele ia contra a sua própria jurisprudência sedimentada. Mas, como há previsão no próprio Código de Processo Penal afirmando que os juízes podem, de ofício, diante de legalidade, conhecer e conceder aí o habeas corpus, o que ocorre, portanto, eles acabam concedendo essa ordem de ofício. Ah, quer dizer, então, que eles fizeram isso sozinhos, não tem mérito nenhum do advogado. Eu costumo brincar quanto a isso, que você consegue o habeas corpus dificílimo, né? Exige um refinamento técnico brutal para conseguir passar, superar esses filtros e barreiras. Daí chega lá o cliente, chega a família e mostra para aquele primo de segundo grau que está no 8º semestre da faculdade de Direito, ele olha e fala, ah, não, mas não foi conhecido, foi concedido de ofício, o advogado não fez nada, né? Dá vontade de pegar o vadimétrico e jogar no CDs, porque o mérito, por óbvio, foi todo do advogado e da advogada, né, que conseguiu manejar e superar esses filtros. O que eu costumo falar na prática, então? Que, às vezes, você corre risco de passar vergonha. Por quê? Porque se você impetra o habeas corpus que não é cabível naquele caso, essa vai ser a resposta óbvia. E o que eu falo, então? O risco é passar vergonha, porque demonstra desconhecimento técnico e jurisprudencial, versus conseguir a ordem. Então, é um risco que vale muito a pena correr. Sobretudo porque eu faço o seguinte... Sempre que eu manejo, quase sempre, aí é casuístico, tem que ver o caso em concreto, mas quase sempre que eu manejo o habeas corpus, em situações em que ele é o sucedâneo do recurso, ou seja, em que ele não poderia ser admitido porque tem o recurso pertinente, eu, ao mesmo tempo, interponho o recurso cabível. E lá no habeas corpus fala o seguinte... Ministro, eu sei que não é o recurso cabível, como se fosse o ministro que fosse apreciar, né? Mas enfim, ministro, eu sei que não é o recurso cabível. Eu sei, inclusive, que não se trata de um recurso e que tem essa jurisprudência. E tanto sei que eu interpus o recurso adequado. Mas por que eu estou, então, manejando o habeas corpus se eu sei de tudo isso? Porque, como você bem colocou, doutor Marcelo, demora. Ainda que você peça liminarmente, faça um pedido liminar, demora mais do que a apreciação do habeas corpus. E aí eu justifico o seguinte, eu sei que não pode, eu sei que está errado, é contrário à jurisprudência, mas esse caso é tão absurdo, e cada caso que você atua na advocacia tem que ser um caso único, seja perante o cliente, seja perante o magistrado, mostrar aí as especificidades desse caso. E mais além, tem que demonstrar também a necessidade de urgência. É justamente por isso que eu estou manejando esse habeas corpus, porque é urgente, ele está preso indevidamente. Até apreciar aquele recurso vai demorar. Aí sim a coisa funciona. Ou senão, ele está num regime mais grave do que deveria. Até esperar o recurso especial ser apreciado, por exemplo, vai demorar muito tempo. Então, já impetra esse HC buscando essa velocidade, essa resposta célere. E aí, algumas vezes, quando você demonstra a flagrante teratologia, que é sinônimo de absurdo aí, e essa necessidade de resposta urgente, você consegue ter êxito aí no habeas corpus. Né? Isso numa perspectiva mais geral, e claro, tem outros problemas, tem súmula 691, ou seja, tem muita jurisprudência defensiva. Exatamente, eu tenho feito a mesma coisa. Quando tem um recurso específico, eu ingresso com o recurso específico, mas eu entro com habeas corpus também e sempre orientando e informando o cliente. Olha, eu vou entrar com esse recurso porque esse recurso é o correto. No entanto, eu vou entrar com habeas corpus porque, embora não seja tecnicamente o que o STF ou o STJ espera, nós temos esta possibilidade dele julgar mais rápido. E aí nós passamos aí vemos uma certa hipocrisia dos tribunais e o advogado não pode ter muita autoestima nesse caso, né? Autoestima baixa. Falar, ele não conheceu do meu habeas corpus, não é? Não conheceu, mas concedeu a ordem de ofício, atingiu o seu objetivo. Então, conversar com o cliente antes, eu acho que já
resolve aí bastante esse problema lá do vizinho, do sobrinho, do primo que está cursando direito ou está pensando em cursar direito e já fica palpitando nesse trabalho, não é? Mas é exatamente isso que a gente vê, uma jurisprudência defensiva, onde, a partir do momento, e é curioso observar isso, a partir do momento em que se instalam as defensorias públicas, principalmente aqui no estado de São Paulo, você tem uma mudança significativa nos tribunais. Por quê? Porque o habeas corpus começa a ser interposto por todo mundo, por tudo quanto que é pobre, está impetrando habeas corpus e aí está entupindo o STJ, o STF, os tribunais de justiça de recurso, e a nossa justiça, infelizmente, é uma justiça muito seletiva. A gente percebe isso atuando, não é? Que infelizmente acontece, salvo honrosas exceções, mas é a realidade que nós temos aí na nossa prática, não é? Agora, uma outra questão que eu queria pontuar, Rodrigo, refere-se ao trâmite do próprio habeas corpus. Você ingressa com um habeas corpus. Então, ingressou com um habeas corpus, tem o parecer da Procuradoria-Geral, não é? Do Ministério Público. O Ministério Público se manifestando já tem que ser pautado na próxima sessão. Na sessão seguinte já tem que ser pautado o habeas corpus, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. E os advogados não são intimados disso, a não ser que não seja pautada na sessão seguinte, né? Aí o advogado precisaria, então, ser intimado. Mas isso, Rodrigo, eu vejo em pleno século XXI, com a tecnologia toda que nós temos. O Diário Oficial não é mais impresso lá no papel, onde gastava-se muito com a impressão, levava-se tempo. Será que não é o caso de se intimar quando da sessão de julgamento, para o advogado não ficar naquela ansiedade, naquela expectativa, vão pautar, não vão pautar, não traz uma clareza maior, não observa o contraditório, a publicidade dos atos, essa ampla divulgação da data do julgamento para que o advogado possa, então, fazer a sua sustentação oral? Sem sombra de dúvidas. Eu fico pensando, né? Essa frase, ela é uma frase que serve para vários contextos da vida. É a frase seguinte: o que custa, né? O que custa intimar o advogado nesse caso? É um absurdo. Ah, mas o regimento prevê dessa forma, etc. É uma burocracia perversa e classista, né? Tenta dificultar a vida dos indivíduos. Claro, isso tem uma finalidade pouco republicana e que é evitar, eventualmente, a participação do sujeito para fazer sustentação, etc. Ou seja, aí você evita esse tipo de coisa, né? Agora, tem soluções e tem tribunais que têm tido um pouco mais de respeito quanto a isso. Exemplifico. Foi pautado um HC no TRF3, São Paulo, no caso aí de Campinas, inclusive, que eu estou atuando junto a um colega, e o que eu já fiz no habeas corpus? Para quem é advogado, aí já fica a sugestão. Lá nos pedidos, né, os pedidos do habeas corpus são sempre muito assertivos, é uma peça de tiro rápido. Então, são poucos pedidos e, no final, eu já me manifesto de forma contrária ao plenário virtual e manifesto desejando fazer a sustentação oral e me manifesto, inclusive, para que seja intimado quanto à data, né, quando vai ser pautado. E muitas vezes eles ignoram solenemente. Outras funcionam, e nesse caso, inclusive, do TRF3, eles não só intimaram, como, olha, ele já avisou que não queria abdicar aí da sustentação oral, então avise para ele que foi pautado na data tal, né, e como ele quer fazer a sustentação, já avisa isso para providenciar aí, né, a forma de fazer, hoje meio virtual, mas então veja a diferença. E qual foi o custo? 1 minuto? Pois é, então, exatamente. Nosso colega lá de Abracrim, doutor Marcelo Haiti, falando exatamente a mesma coisa, né? Ele pugna pela intimação. Eu faço isso também nas minhas ordens de habeas corpus, mas veja que curioso. Nós temos que colocar tanta coisa, tantas formalidades
no nosso pedido de habeas corpus de situações que são minimamente razoáveis. Não havia sequer necessidade, né, desses pleitos. Olha, me intima, nos casos lá de recurso de apelação, que nós estamos, inclusive, fazendo um trabalho sobre isso, né, junto lá na Abracrim, de que a defesa fala por último. Então, você tem que pautar o seu habeas corpus ou os seus recursos com tantos pedidos que, na verdade, o bom senso resolveria isso. Você não precisava colocar lá no seu recurso ou no seu habeas corpus. Eu tenho lá, claro, um padrãozinho ali que eu faço uma série de pedidos que, se eu mostrar isso para os meus alunos, os alunos vão falar assim: pô, professor, mas por que você faz esse monte de pedido? Isso não precisa, não é? Pois é. Infelizmente, eu digo para eles: olha, na prática, a teoria é outra. Então, eu preciso sim fazer esses pedidos, assim como muitas vezes eu preciso provar que o meu cliente é inocente. Não é o Ministério Público quem prova que o meu cliente é culpado. Sou eu que tenho que provar que ele é inocente. Então, há uma Indúbio pau no réu, né, Marcelo? Exatamente, indúbio no do réu. Então, há uma inversão muito grande, e isso me preocupa bastante, Rodrigo, por causa dessas jurisprudências que são criadas, e os advogados precisam ser verdadeiros guerreiros para combater esse tipo de jurisprudência defensiva. Sem dúvidas. Isso é interessante, você tocou num ponto central aí, que na prática, às vezes, então, fazemos pedidos que parecem da ordem da obviedade, não são necessários, né? Pedir para ser intimado, às vezes não tem efeito nenhum no momento, não vai ser intimado, mas pode ser manejado lá na frente como uma hipótese de nulidade. Tem funcionado essa arguição de nulidade? Não tem também, mas enfim, você já vai criando aí elementos que muitas vezes isolados não impactam, mas quando há uma somatória de ilegalidades, isso às vezes pesa um pouco mais na avaliação do julgador. E claro, quando eu falo aqui julgador, não dá nem para falar numa perspectiva média de julgador, ou aquela categoria ridícula que a gente aprende do direito, né, de homem médio. Não dá para falar porque é uma discrepância tão grande de entendimentos, uma insegurança jurídica brutal, que não tem o que fazer. Mas então, do ponto de vista prático, antes que eu me esqueça, um grande abraço aí ao Dr. Marcelo White, que você acabou de comentar, né, que ele falou que também pugna pela intimação. E veja, às vezes você faz pedido demais que para o olhar de alguém, né, inexperiente, que não tem aí um esmero maior, um traquejo maior nesse tipo de atuação, eu falo, mas para que isso, né? E às vezes não é nem aluno, às vezes é advogado já. Aquele bom e velho advogado que fala assim, nossa, e tal, o sujeito, né, o advogado, a advogada, fulano de tal, tem fama e tal, mas eu vi a peça dele, não tem nada demais. Super curta, por exemplo. E esse é um ponto central, né? Gera dor de cotovelo na pessoa, por quê? Porque essa pessoa não entende o porquê do prestígio do profissional, mas não entende que justamente esse elemento da concisão é hoje um elemento central na atuação. E isso é um problema porque na hora de mostrar para a família, para o cliente, vai lá e recorre para o primo de terceiro grau que está no 9º semestre de direito e fala, nossa, mas preguiçoso, peça curtinha. Eu, nesse caso, teria utilizado 27 argumentos aqui, né? Ele utilizou só um. Está pagando para ele? Espera me informar, espera um pouquinho, passo na ordem, fica lá camelando, às vezes promete que passa, leva 7 anos para passar, e além disso, quando atuar, vai fazer bobagem. Por quê? Né? Porque tem esse olhar pernóstico aí, não tem a humildade que a gente vai adquirindo, tomando muito não, né? Errando e por aí vai, dando murro em ponta de faca, e por aí a gente vai aprendendo. Mas o que a gente aprende ao fim e ao cabo? Eu acho que você concorda com isso, né, Marcelo? Que a concisão hoje é um elemento chave na atuação. E o que isso quer dizer? Sobretudo no habeas corpus, você tem que ser muito objetivo. Vários argumentos não prosperam, vários pedidos, quanto ao mérito do habeas corpus, também não tendem a funcionar. O que acontece? Um pedido, um argumento, mais outro, eles vão se enfraquecendo. Forma uma síntese fraca do que se você fizesse um pedido, ou 2, 3, estourando muito
objetivos. Então, esse é um elemento chave hoje, né? Entender que a atuação pressupõe concisão. Você tem que ser coerente. Eu costumo falar que são alguns Cs importantes da advocacia criminal. Você tem que ser coerente, conciso, claro, concatenado, suas ideias têm que ser bem trabalhadas, e o quinto C é a questão da coragem, né? Tem que ser corajoso aí também para ter uma atuação efetiva. E aí, esse ponto é muito importante. Às vezes você mostra a peça para a pessoa, para o sujeito que não é ambientado, às vezes é até advogado e tal, mas ele está indo na lógica do tamanho é documento. Nem sempre tamanho é documento. Nesse caso, muito pelo contrário, porque você tem que entender aí que essa concisão vai facilitar a apreensão com dois Es, por parte daquele que está lendo, e a chance de você conseguir prosperar com a sua argumentação, ela é muito maior. Então acabou essa história de o habeas corpus teve 77 laudas, a não ser que seja algo muito excepcional, não tem por que hoje em dia passar de 10 laudas. E, claro, exato. Isso é bastante curioso, Rodrigo, porque tinha até uma época, teve uma campanha aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que era a petição 10, sentença 10, acho que era esse o mote lá da campanha, né? Por quê? O tribunal estava justamente assustado com a quantidade de páginas que tinha um determinado recurso, uma determinada manifestação, seja do advogado, seja do Ministério Público. Com a informática, isso ficou muito fácil com aquele copia e cola, né? Então, você dá lá o Ctrl+C, Ctrl+V, não são só os nossos alunos fazendo trabalho de faculdade, mas os advogados também elaborando suas peças processuais. E isso realmente se mostra totalmente desnecessário. Por quê? Como você bem disse no início, o habeas corpus é um tiro único e certeiro. Então, você não tem que ficar floreando muita coisa. Tem que ser claro e objetivo naquilo que você quer. Assim como na sustentação oral desse habeas corpus também. Vocês têm que ser o mais claro, objetivo e direto possível. Então, não está se escrevendo um livro para protocolar como sendo uma peça processual. Então, tem que o advogado ter também essa capacidade de enxugar, não é? Essa capacidade de síntese. Por quê? Porque num bom discurso, você tem que conhecer quem é o seu destinatário. E o seu destinatário, vamos pegar aí como exemplo o Tribunal de Justiça de São Paulo. Você vai fazer sustentação oral no TJ de São Paulo, quando íamos lá presencialmente ainda, não é? Você tem 400 processos para ser julgado em uma tarde. Então, se você não for claro e objetivo, é óbvio que não vão dar atenção para o seu recurso. Infelizmente, esta é a realidade. Então, nós, advogados, precisamos também saber com quem nós estamos trabalhando, quem que vai julgar o nosso recurso, e fazer uma peça de 100, 200 laudas, claro, a não ser em casos excepcionalíssimos, não vai levar a nada, né? Então, o advogado tem que ter esse poder de síntese para atingir o seu objetivo, conhecendo quem é o seu destinatário. Eu gosto do Dr. Marcelo, porque além de advogar brilhantemente, ser um professor aí na autoestima de todos os alunos. Comentário, eu conheço o professor Marcelo, já me deu aula, né? Sei do prestígio e tal. Além de tudo, ele filosofa, né? Porque ele falou, olha, de fato, você tem que ver seu destinatário. Eu me lembrei na hora, até peguei o livro, estava na mão aqui, o genial Montaigne. Se vocês não leram Montaigne ainda, leiam os ensaios do Montaigne. Ele falava exatamente isso. As palavras pertencem metade a quem fala e metade a quem escuta. Então, antes de você avaliar sobre a sua própria régua a qualidade da sua peça, você tem que avaliar, sobretudo, a partir da perspectiva de quem está lendo, de quem está ouvindo. Esse olhar, né, a partir de um exame de alteridade. Eu costumo falar o seguinte, não é você se colocando no lugar do magistrado, ou eventualmente no júri, no lugar dos jurados,
Fala, eu decidiria dessa forma. Cara pálida, não importa o que você decidiria. É mais complexo o exame aí. Você tem que tentar imaginar de que forma ele, na condição dele, com a vivência dele, com a experiência dele, com os entendimentos dele, ele vai decidir. Isso está cada vez mais fácil porque hoje tem banco de sentenças. Então, é uma maravilha, maravilha. Você joga lá o nome do magistrado, consegue, né? O TJ tem isso também, né? Na pesquisa de jurisprudência. STJ tem um ferramental que diz respeito à jurisprudência em teses, né? A perspectiva aí das demandas repetitivas estão lá, súmulas comentadas. É fantástico. O STJ, para mim, é o tribunal que melhor trabalha com essa disseminação do conteúdo decisório deles. Então, além disso, Oi? Rodrigo, eu vou dar uma dica aí também para os nossos ouvintes, que como você precisa conhecer bem o seu destinatário, hoje nós temos as redes sociais todas aí também à disposição, não é? Então, nada que uma boa busca nas redes sociais para conhecer um pouquinho da vida particular de quem vai julgar o seu caso. Então, se você disponibilizar um pouquinho de tempo, não é, você vai achar muita coisa sobre o posicionamento filosófico, político, pessoal do seu julgador. E isso é uma estratégia fundamental para o advogado criar os seus argumentos, não é? Rodrigo também é formado em filosofia, além de direito, então ele sabe muito bem da importância, não é, desses argumentos na prática quando você está buscando um objetivo. Porque eu costumo falar o seguinte, é fundamental conhecer, e esse expediente de usar as redes sociais é muito interessante, né? Alguns são bem velados, outros nem têm, ou é super fechado, mas outros totalmente você descobre o que quiser. Coisas que às vezes você nem queria descobrir, você descobre também. Exato. É isso, né? Quando eu falo isso para os alunos, isso eu já falo em curso de prática, né? Na graduação ainda a gente está ensinando aquela perspectiva mais engessada, mais correta, né? Não ensina dessa forma transgressora ainda. Forma uma perspectiva crítica, sem dúvidas, mas não essa transgressão que a gente faz na prática. E, claro, uma transgressão totalmente lícita, totalmente ética. O que eu chamo de transgressão aqui? Usar um habeas corpus quando haveria um recurso cabível, e por aí vai. É algo que está totalmente dentro da eticidade da atuação, mas que, a rigor, não é o mecanismo ideal. E por que a gente não utiliza o mecanismo ideal? Porque a jurisprudência não aprecia com a celeridade necessária, o judiciário não aprecia com a celeridade necessária. Então é isso, não precisa comprar um drone e ficar lá em cima do julgador. Você tem mecanismos muito mais inteligentes hoje para entender isso, né? E o banco de sentenças, para mim, é um mecanismo privilegiado nesse sentido, né? Até para antecipar aí padrões decisórios, porque, diferentemente da advocacia, em que um modelo ideal de você trabalhar, sobretudo na advocacia criminal, poucos casos, porque demanda um esmero e um cuidado com os detalhes, assim, que não combina de forma alguma com aquele contencioso de massa, que é perfeitamente factível em outras áreas do direito, mas então, dentro de uma advocacia criminal idealizada, você vai estar quase num panorama de advocacia artesanal. Muita gente fala de advocacia de boutique. Certa vez eu falei isso, não que eu empreenda isso, né? Meio petulante falar que eu sou advogado de boutique, mas eu falei isso, o aluno entendeu, advocacia de botequim, sei lá onde que ele estava com a cabeça. Depois ele fala, como que aí é ele isso? começou a prestar mais atenção na aula, né? Falou, opa, daí... de qual, né? Vamos nessa, tô dentro. Uniu útil e agradável, né? Mas o que acontece? Então, se a atuação idealizada do advogado, da advogada criminalista, é voltada a esse menor volume de casos para ter um detalhamento mais profundo, o magistrado, seja ele em qualquer instância, ele vai ter uma perspectiva contrária. Ele tem um acervo gigantesco, o Marcelo bem pontuou aí, algumas sessões do tanto que tem que ser julgado, ele vai operar pela lógica do mínimo esforço e tentar replicar seus padrões decisórios o máximo possível. Ah, mas ele ganha muito bem. Se você tivesse no lugar dele, você faria da mesma forma. Você tentaria replicar os padrões decisórios o máximo possível. Isso não quer dizer que você pode daí aplicar sempre a mesma coisa. Isso é coisa de juiz
preguiçoso, de juiz que não se preocupa aí adequar o caso concreto ao entendimento dele. Mas, no máximo possível, você desenvolve e decide da mesma forma. É óbvio que funciona dessa maneira. E aí a gente tem que se atentar para o óbvio. E o que esse óbvio significa para nós, então? Na semana passada eu estava dando um curso de prática lá pela OAB, e daí eu falei justamente isso. Entenda essa lógica da replicação das decisões, e a partir disso você vai conseguir, antes desse magistrado proferir a decisão, você vai conseguir antecipar o que ele vai falar. Por quê? Porque a não ser que sejam casos muito excepcionais, né? No grosso são os mesmos crimes sempre. Então vai ter jurisprudência. Ah, mas é o juiz substituto, ele começou agora. Aí você deu azar. Aí você vai ter que esperar um pouco. Mas como regra, o cara está 5 anos julgando a mesma coisa o tempo todo. Você já sabe como ele vai decidir. Você consegue dizer o quanto ele vai apenar, você consegue dizer quais são os argumentos, você consegue dizer qual a jurisprudência, você consegue dizer qual o doutrinador favorito dele. Então veja, todo esse cabedal de informações que você tem para manejar, para usar o doutrinador que ele usa quando te interessa, né? Para desconstruir a jurisprudência que ele usa sempre quando necessário for. Então, a partir daí, você tem um caminho muito bem traçado que muda seu panorama e a efetividade da sua atuação. Mas, claro, de nada adianta tudo isso se houver duas dificuldades que também são pontos centrais aí. Uma dificuldade, sobretudo, na escrita, você não consegue transmitir todo o conhecimento que às vezes você tem, não fica claro, as ideias não ficam bem expostas, você é muito prolixo e daí gera essa dificuldade, ou ainda lá na sustentação oral, tem muitos que falam, não vou nem fazer. Falar, não vou nem fazer porque não precisa, mas às vezes não faz com medo, sabe-se lá do quê, né? Medo do quê? Mas, enfim, com receio, com vergonha, com timidez, e isso é um grande pecado na minha visão. Não sei se é na sua, nunca tivemos a oportunidade de falar isso, mas uma boa sustentação oral pode surtir resultados, sim, e ótimos resultados. E muitos falam o seguinte, mas está tudo lá no papel, é só ele ter lido. 2 problemas. Às vezes não leu, e às vezes eu sou generoso aqui. E outro problema central é a seguinte questão. Na hora da leitura, ele vai ter uma apreciação pormenorizada. Na hora da sustentação, ele vai operar, isso qualquer ser humano que estiver naquela posição, ele vai operar a partir de raciocínios muito mais rápidos. Então, ele vai ter que fazer juízos aí com muito mais velocidade. Aquilo que o Kahneman, no Rápido e Devagar, um livro que eu recomendo demais também, ele fala, são sistemas diferentes que são utilizados. Então, nesses 15 minutos, e o Marcelo falou, você não vai usar 15 minutos na sustentação, você vai ser mais rápido que isso. Você vai suscitar afetos, raciocínios, etc., etc., que demandam uma cognição, uma apreciação e um juízo muito mais célere do que quando ele estivesse lendo. E é aí que você consegue, eventualmente, suscitar algo que pela leitura não tenha surtido efeito. Então, essa é a grande questão. É uma outra forma de operacionalização do pensamento na escrita e na hora da sustentação oral. Então, sou amplamente a favor, não sei você, Marcelo, também imagino que sim, que eu possa postar. Sem dúvida, Rodrigo. A sustentação oral no crime é imprescindível em qualquer hipótese. Havendo possibilidade de fazer sustentação oral, faça a sustentação oral, por quê? Senão, o seu pedido vai ficar perdido lá naqueles 400 que estão sendo julgados. E em sede de habeas corpus, devido à urgência do caso, veja, já se impetrou a ordem de habeas corpus porque é algo urgente. E não fazer sustentação oral é uma falha gravíssima. É imprescindível a realização de uma boa sustentação oral na ordem de habeas corpus. Faça sempre a sustentação oral. Ah, mas eu vou passar vergonha. Ué, mas se você vai passar vergonha, então não tivesse impetrado a ordem de habeas corpus. Se você impetrou a ordem e assinou esse habeas corpus, é porque o que você colocou lá tem um mínimo de fundamento. Brigue por este fundamento. Eu já tive casos, Rodrigo, em que foi retirado de pauta pelo relator o julgamento. Ora, o relator retirar de pauta, tá certo que muitas vezes, por causa de consideração ao advogado que fez sustentação oral,
Não. Muitas vezes é porque não foi ele quem fez o voto, ele viu que a situação concreta era outra, ou tinha uma peculiaridade que ele não tinha se atentado, ou que um assessor não tinha se atentado, e na sessão seguinte ele mudou o voto. Então, se eu não tivesse feito a sustentação oral nestes casos, teria passado aí como uma boiada, como passam os outros casos. Então, reforço aí para os nossos colegas advogados, sempre façam sustentação oral. É imprescindível. Em habeas corpus, fundamental a realização de sustentação oral. Sim, e a grande questão é a seguinte, e já te parabenizo, porque quem não é da área e eventualmente está assistindo, não entende a dimensão do que significa o relator tirar de pauta em razão de sustentação oral. É uma vitória gigantesca aí, né? Porque é justamente o que o Marcelo pontuou. Ele que já havia, né, proferido a decisão, e se ele mudou de ideia, de duas uma, ou ele se convenceu ou não havia lido. Só que muitas vezes eles não mudam de ideia, sobretudo para não demonstrar isso de que não havia lido direito e tal, mas é uma grande vitória. A questão é a seguinte, muitos falam, como você colocou, vou passar vergonha, aí você tem que tomar uma decisão, não tem jeito. Você pode passar vergonha nesse brevíssimo momento, travar eventualmente, a palavra não sair, né? Mais gente querida entrando aí, meu querido amigo Luiz Fernando, grande parceiro aí. Então, o que acontece? Você pode passar esse brevíssimo momento de vergonha ou passar vergonha a vida inteira, porque só vai perder seu habeas corpus, né? Só derrota, só derrota, só derrota, e a pessoa não entende. Não dá para ganhar, não dá resultado. E aí você tem que começar a fazer um diagnóstico do porquê não dá. E uma das razões, sem sombra de dúvidas, que dificulta o funcionamento e a efetividade é justamente abdicar desse momento de fala em que você vai suscitar outra forma de pensamento do julgador. Então, isso é muito importante. Agora, o que acontece na prática? Quando eu vou fazer a sustentação, às vezes, antes disso, eu ia só assistir, né? Meio tarado, né? Quem que vai lá? Eu fazia faculdade lá perto, então eu ia lá, às vezes, assistir a sessão do TJ, né? Estagiava lá perto, também no centro de São Paulo. Às vezes, estava por lá, ia protocolar alguma coisa, aproveitava depois do expediente, ia lá assistir. O que você vê? E hoje eu continuo vendo isso. Não mudou. Em 10 anos, aí mais até, não mudou essa perspectiva. O pessoal vai sustentar? Vai. Agora, de cada 10 que sustentam, você vai conseguir contabilizar, e com sorte, 3 que fizeram uma sustentação de excelência. E o que significa uma sustentação de excelência? Não significa simplesmente ter falado bem. Papagaio também fala super bem. Além de ter falado bem, ter conseguido apresentar, naquele breve espaço de tempo, argumentos contundentes, com clareza. Às vezes o sujeito fala maravilhosamente bem, não junta, né, com cré, não fala nada com nada. Outros falam muito bem porque decoraram. Chega lá e fala, conforme a jurisprudência do STJ, HC 420-311, São Paulo, sexta turma, ministra Maria Tereza de Assis Moritz. Não, você lê isso, você já perde 30 segundos que esteja lendo. Não vai fazer isso. Então não vai ficar lendo jurisprudência, não vai ficar lendo trechos de doutrina, abrindo lá. Mas o magistrado adora. O filho do desembargador faz o doutorado lá com esse doutrinador. Não vai ler. Você vai citar, eventualmente? Pode citar, mas apenas como esse expediente de argumento de autoridade. Fala, conforme fulano, cicrano, de tal, mas não vai ficar lendo. Então tem que ser muito assertivo, como eu disse lá no começo, né? Muito objetivo. Não gaste os 15 minutos, não gaste 3 minutos saudando todo mundo. Não precisa. Você tem que se colocar na cabeça do sujeito que está lá, né, Marcelo? O que ele quer? Às vezes ele está lá há 20 anos fazendo a mesma coisa. Ele quer ser adequadamente saudável e que todos os demais o sejam? Não, ele quer ir embora rápido para casa. Isso é natural, isso é humano. Então é tentar entender de que forma as pessoas pensam, tentar desmistificar a ideia de que o magistrado ele é uma espécie de robô, porque muitas vezes é isso que se tem por impressão aí na atuação das pessoas, né? É algo tão Ctrl-C, Ctrl-V, que parece que quem vai fazer a apreciação é de fato o magistrado ou algo que o valha, né? Então, essa é uma questão
muito tormentosa. E dentro da lógica dos 10, 3 fazem uma sustentação de excelência, 4 fazem uma sustentação aí, na média, tal, não convence ninguém, mas não passou vergonha, e outros passam vergonha porque, às vezes, nem é o problema da questão da expressividade. O sujeito até que fala razoavelmente bem, agora, não fala nada com nada, ou viaja no que está falando, começa a menos tentar convencer e mais demonstrar isso erudição, porque segundo Ben Schunemann na obra, e por aí vai, e faz remissões aí de direito comparado, e a doutrina alemã, a doutrina espanhola. Não, você está fora de conceito. Você quer fazer o quê? Impressionar, né? Você quer impressionar ou quer convencer? Porque, ao fim e ao cabo, nós somos convencedores profissionais. A gente usa a expressividade verbal e escrita para convencer uma pessoa. O jurado, o juiz, desembargador, o ministro, o cliente lá no início, que é um momento importante. Então, ter essa capacidade, ter esse olhar teleológico aí, né, voltado para a finalidade da nossa atuação, qual que é a razão de ser, muda toda a perspectiva, não tenho dúvidas. Exatamente, doutor Rodrigo. Esse ponto de saber aí como falar, para quem falar e quando falar é fundamental. Agora nós estamos chegando aí no final, nós temos uma horinha só de live, aí cai o Instagram. Uma questão que eu achei bastante curiosa, e aí vai contra essa jurisprudência defensiva que nós vimos tanto nos tribunais, é a possibilidade da impetração de um habeas corpus coletivo. Existe a possibilidade expressa em lei de mandado de segurança individual e coletivo, mas de habeas corpus nós não temos expressamente esta previsão. Só que a segunda turma do STF, acolhendo um habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública da União, aqui de São Paulo, ele concedeu um habeas corpus para todas as mulheres submetidas à prisão cautelar que estivessem aí gestantes ou com crianças menores de 12 anos que dependessem dos seus cuidados. E aí acabou concedendo ali uma prisão preventiva domiciliar, não é? Que também não tem previsão disso, mas enfim, concedeu esse habeas corpus coletivo. E eu acho bastante curioso isso, porque vai na contramão do que muitas vezes nós estamos vendo nos tribunais, não é? Ou tem uma finalidade oculta, isso falou, aí vão entupir de habeas corpus individuais aqui, então já deixa eu conceder esse HC coletivo que libera aí a minha pauta. O que você achou dessa possibilidade, Rodrigo? Eu achei sensacional a decisão, até porque, salvo engano, você está falando daquele HC lá de 2018, de relatoria do Lewandowski, né? Só para nossos ouvintes aí, se quiserem anotar e consultar posteriormente, é o HC 143.641, julgado pelo STF, proposto aí pela Defensoria Pública aqui da União, sediada aqui em São Paulo. Olha aí, doutor Escobar Locatelli, também grande abraço. Eu acho que foi uma decisão que alcançou, de fato, toda a principiologia e a finalidade do Instituto. Eu gosto das decisões do ministro Ricardo Lewandowski. Eu acho ele um dos ministros mais ponderados lá, e certas decisões deles transgridem, né, a lógica da jurisprudência defensiva, e isso foi um grande exemplo. Eu acho que perfeito, ele fez uma interpretação aí analógica da categoria, dizer se no mandado de segurança, que é um remédio constitucional, é possível, porque não seria no habeas corpus, né? E essa é uma decisão paradigma, mas outrora houve outras da Defensoria do Estado de São Paulo, por exemplo, na questão dos moradores lá da Cracolândia, que eram abordados o dia inteiro pela polícia como forma de saírem de lá, né? Então era um meio aí de expulsá-los, né, por via transversa. Então, isso já foi conseguido. Algumas vezes o habeas corpus coletivo ele tem surtido efeito aí, e claro, é um mecanismo muito útil, muito embora seja um mecanismo aí basicamente de manejo da defensoria, né? Nunca chegou até mim qualquer hipótese de viabilidade de um habeas corpus coletivo. Já surgiu a hipótese de várias pessoas
né, precisando de habeas corpus, mas aí não entraria de fato nessa categoria do habeas corpus coletivo. Então são possibilidades. Mas veja, né, Marcelo, para finalizar, por que deu certo esse habeas corpus? Né? Por que chegou lá no STF, que é dificílimo, né, conseguir resultado no STF? Muitos falam o seguinte, eu só consigo lá em Brasília e tal. Tudo bem, mas quando você vê o número de decisões concessivas é um número muito baixo, né? E vai filtrando pouco a pouco, claro. Há um filtro natural aí que dificulta essas decisões. E esse é um problema severo para nós de São Paulo, porque nosso TJ, como regra, tem câmaras muito rigoristas, e daí as soluções que estão lá no STJ e no STF, cada vez mais tem esses filtros que dificultam. Mas por que nesse caso, houve essa decisão? Porque foi uma peça extremamente bem redigida. Não se pode falar que foi uma peça sucinta, né? Mas houve uma justificativa para tanto nesse caso. Uma peça extremamente bem redigida. Ou seja, é a técnica como condição sine qua non, né, para o resultado chegar. E eu acho que essa é a grande lição, né? A gente ter sempre essa humildade, estar tentando se atualizar, se aperfeiçoar, melhorar nossa redação, tentar melhorar nossa expressão. Sempre dá para melhorar, né? O sujeito fala, estou pronto e tal, sou um maioral, esse cara mais dia menos dia vai cair. Por quê? Porque é algo dinâmico. Então, essa é a grande dificuldade, tentar sempre aperfeiçoar, refinar, né, e limar e deixar cada vez mais preciso, deixar cada vez mais assertivo, e daí você começa a conseguir resultados que outrora não conseguiam. E olha que está cada vez mais difícil em razão desses filtros, né? Querido professor Robson, grande abraço para você, grande amigo, grande professor, grande advogado. É isso mesmo, Rodrigo. Nós temos aí que se atualizar sempre, escolhemos uma profissão que temos uma enxurrada legislativa, muitas vezes atendendo interesses midiáticos ou interesses pontuais e não coletivos. E aí isso demanda um estudo muito profundo, não só da lei, mas das pessoas também, conhecer os fatos e poder transformar isso tudo em argumentos favoráveis ao seu cliente, ou pelo menos que atendam melhor às expectativas criadas pela lei. Então, o advogado criminalista tem sempre que ler, estudar, conhecer as pessoas para que possa ter êxito. E um dos objetivos desse nosso bate-papo é justamente isso, buscar aí um aperfeiçoamento, um aprimoramento não só técnico, mas pessoal também. Então, gostaria de agradecer, finalizando já por causa do nosso tempo, gostaria de agradecer o professor Rodrigo, meu colega que leciona comigo lá na Escola Superior de Direito, dividimos algumas turmas de pós-graduação, alguns finais de semana fica ele de manhã, eu à tarde, ou eu de manhã, ele à tarde. Agradeço bastante sua disponibilidade e esse bate-papo aí que nós tivemos sobre o habeas corpus. Querido doutor Marcelo, agradeço demais, foi uma honra conversar contigo, né? Cada vez mais difícil, então só por esses meios virtuais, né? Mas que bom, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo que assistiu. Agradeço demais pelo convite, por ter aprendido com você nesse início de noite aqui. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Valeu, obrigado, pessoal. Todos os ouvintes aí, um forte abraço. Pessoal, tchau, tchau, grande abraço e cuidem-se aí. Até mais, valeu.